vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação financeira. Abra a apostila de vocês na página 43, que a gente vai falar sobre essa atividade, eu vou lendo junto com vocês e a gente vai conversando sobre isso. O tema da nossa aula de hoje é a fatura do cartão de crédito. Gente, lembra que o cartão de crédito é aquele valor que a gente pode usar para pagar no mês seguinte, como se fosse um empréstimo, né? A gente passa, que a gente não tem o dinheiro, não vai ser retirado da nossa conta imediatamente no dia que a gente vai usar, mas no mês seguinte a gente vai ter que pagar, certo? Agora, o primeiro ponto. O cartão tem um limite, ou seja, um limite do empréstimo do banco. Então, a pessoa não pode sair fazendo um monte de compra, vivendo ali como se não tivesse limite. O valor do cartão de crédito que a pessoa pode fazer essa transação tem um valor máximo. E esse valor máximo é estabelecido pelo banco da pessoa de acordo com a renda. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ganha um salário de R$3.000 por mês. O banco ele analisa então a fatura, o rendimento dessa pessoa, e aí ele coloca lá para essa pessoa um cartão de crédito de limite de R$1.500. E aí é só esse valor que essa pessoa pode comprar no cartão de crédito. Se ela acabar com o limite, acho que vocês já podem até ter ouvido alguma pessoa falar perto de vocês: estourei meu cartão de crédito, estourei o limite. Significa que ela consumiu tudo que ela tinha de empréstimo e agora ela não pode usar o cartão de crédito. E aí no mês seguinte as contas vão vindo. Deu para entender mais ou menos como funciona? Então assim, a gente já sabe que tem um limite que é o valor máximo da pessoa. E aí, todo mês, essa pessoa recebe uma fatura do cartão de crédito dela. E aí na página 43, nós temos a fatura do Mário. Então, abra sua apostila na página 43 e vamos acompanhando todas essas informações que nós vamos ler e analisar cada item juntos. Vamos lá? Tá lá escrito assim, o nome da pessoa, Mário da Silva, aí tem o endereço dele, Rua Santos, número 1. E aí tá escrito assim: vencimento 5 de abril de 2020, postagem 25 de março de 2020. Ou seja, no dia 25 de março, a fatura dele foi fechada. Então, tudo que ele consumiu fechou. E aí mandaram para ele essa fatura. E ele tem que pagar essa fatura até o dia 5 de abril de 2020. Aí tem lá assim, esse 5 de abril de 2020 é o valor escrito data de vencimento, é quando a fatura dele vence e ele tem que pagar. Se ele pagar no dia 6 de abril, ele já vai pagar juros, porque ele vai estar pagando a fatura do cartão de crédito dele atrasada. Depois do lado tem escrito assim: pagamento total, R$520. Esse é o pagamento de tudo que ele comprou no mês. Então, tudo que ele comprou em março no cartão de crédito para ele pagar em abril, no total ele gastou R$520. Aí tá escrito assim: pagamento mínimo da fatura, R$78. Digamos que o Mário não tem esse valor de 520. Então ele tem que pagar no mínimo o valor de 78 e o restante, a diferença desses 520, ele vai parcelar. E aí também, o que acontece? Vem uns juros. Então, digamos que ele vai parcelar em 10 vezes. 10 vezes de R$52. Ele vai pagar em 10 vezes de R$52, mais os juros que o banco vai estabelecer. E aí fica bem alto. Então, o certo é sempre pagar o valor total. Mas se não tinha, então não tem problema, mas aí você vai ter que fazer o parcelamento. E na própria fatura já vem especificado. Então você vai vai fazer o pagamento mínimo, que é R$78, e você vai parcelar o restante em 24 vezes de R$32. Esse valor no total já está incluído nesse valor os juros. Então, ou você paga 520 ou você vai fazer esse parcelamento. E no total, quando você pagar essas 24 vezes, que são 24 parcelas, você vai pagar o valor de R$768, porque 24 vezes 32 é R$768. Então, você vai pegar e vai pagar uns juros muito alto. Entendeu? Por isso que você tem que evitar, tem que pagar sempre o valor da parcela, o valor da fatura que já tá ali. Depois
tem outros dados importantes para a gente analisar nessa fatura. Ó, dá uma olhadinha, eu vou pôr aqui na tela para vocês. O histórico de lançamento é tudo que ele gastou naquele cartão, gente. Então, no dia 15 de março, ele foi no posto de gasolina e gastou R$130 abastecendo o carro. Depois, ele gastou, no dia 17 de março, R$70 em um restaurante. No dia 20 de março, cai a parcela do seguro dele, que provavelmente ele passou antes, mas isso eu já vou explicar para vocês. Ele pagou R$220 no seguro. E no dia 21 de março, ele gastou na loja Fênix o valor de R$100. Bom, a gente viu então os gastos que foram lançados. Tinha somente um gasto do seguro que ele estava em 5 parcelas e era a segunda parcela que ele ia pagar. Ou seja, esse gasto foi feito em 5 vezes e 2 meses atrás. Se a postagem é de março e ele já pagou, e ele vai pagar a segunda, ele fez esse seguro em fevereiro. Ou seja, fevereiro ele pagou uma, março ele pagou outra, e aí agora, né, ele vai pagar mais uma em abril, e assim ele vai fazendo o pagamento. E essa é uma compra que é interessante a gente observar, porque não é a compra daquele mês de março, ela é uma compra que foi feita anteriormente, mas ela vai sendo debitada e vai sendo juntada com os valores de compras que ele foi fazendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito, porque às vezes a gente pode correr o risco de se endividar. Ele poderia ter falado, nesse mês eu gastei só 130 na gasolina, 70 no restaurante, mais 100 na loja Fênix, tô tranquilo. Mas na verdade ele teve que lembrar que em janeiro ou fevereiro ele comprou, ele fez o pagamento do seguro dele, que ele parcelou em 5 vezes de 220, ok? Por isso, os gastos com cartão de crédito, eles têm que ser muito controlados, de modo que não ultrapasse o valor estipulado do limite pelo estabelecimento, né? Então, pelo banco. Você não pode ultrapassar o valor que o banco colocou para vocês de limite. E ainda assim, você tem que pegar e olhar todas as suas contas, porque fora isso, provavelmente o Mário vai ter que gastar dinheiro com o mercado, tem que ver se o Mário mora na casa própria ou se ele tem aluguel, ele vai ter que pagar esse gasto. Tem conta de luz, conta de água. Se ele tem um seguro, provavelmente pode ser um seguro de carro. Na verdade é de carro, porque ele tem um posto de gasolina. Tem que ver se o carro dele ele ainda tá pagando prestação. Então ele tem que somar todos os gastos que ele tem e comparar com o salário dele para ver se ele vai dar conta de pagar tudo. E o cartão de crédito a gente deve usar somente numa emergência. O ideal é sempre a gente comprar as coisas e pagar à vista. Legal, gente. Agora, vocês têm algumas questões para vocês resolverem da página 43. A primeira questão que vocês vão responder é: de quem é essa fatura? De quem que é, gente? De quem a gente tem falado? Olha lá na fatura do cartão, tem o nome da pessoa, né? Eu nem vou falar aqui, porque a gente já conversou bastante um pouquinho antes. Então, procura lá o nome da pessoa. Qual é o valor da fatura? Aí, vocês vão ter que pegar o valor dela. O que está lá escrito, pagamento total, que é o valor total dessa fatura. Aí depois a pergunta, qual é o valor para pagamento mínimo da fatura? Então vocês vão analisando todas as informações da fatura que tem lá escrito, pagamento mínimo, e vocês vão colocar quanto é esse pagamento mínimo. Se o limite desse cartão for de R$700 para essa pessoa, ela gastou dentro do limite dela? Gente, essa pergunta quer dizer assim, qual que é o máximo que eu posso gastar? É R$700? Olha lá, quanto que ele gastou? Ele gastou o máximo dessa fatura ou ainda ele gastou menos? Aí você vai colocar qual é o limite e se essa pessoa, ela gastou dentro do limite dela ou se ela estourou o limite, ou se ela ultrapassou esse limite. Aí tem uma outra pergunta. Houve algum pagamento feito de forma parcelada? Qual? O pagamento feito de forma parcelada é esse que a Pro explicou para vocês. Todos que aparecem, sei lá, 4 de 10, 4/10. Quer dizer que são que é a quarta prestação que você paga de 10, porque você parcelou em 10 vezes, entendeu? Então, vocês têm que dar uma olhadinha nisso. E por hoje, de educação financeira é só isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a Pro, tá bom? E manda a devolutiva no meu celular. Um beijo com muito carinho e até a próxima aula de educação financeira.